quando nós estamos em uma encruzilhada ou nas encruzilhadas da vida, independente da escolha que a gente faça, não é só sobre arcar com consequências, não é só sobre isso. É sobre você entender o processo e o caminho que você está seguindo. Tá? Como a Ludi deu uma introdução, né, sobre a palavra encruzilhada, que está muito associada às religiões de matriz africana, muita gente pensa, encruzilhada tem macumba. Macumba é coisa de Exu, Exu é coisa do diabo. Né? Isso é assim, quase um senso comum, né, de pessoas que muitas vezes não buscam conhecer mais sobre aquilo. Primeiro que macumba é um instrumento musical. Já começa por aí. Né? Então, não é isso que pensam. Né? Isso foi associado de uma forma completamente negativa, por causa de um padrão de comportamento que foi imposto a nós. Né? E o padrão, principalmente inspirado na visão do colonizador. Tá? Isso a gente está falando de colonização. Quando a gente fala de colonização, vou adiantar um pouquinho nosso assunto, a gente está falando de um processo que pode até ter acabado em alguns lugares, digamos assim, na forma territorial, né, na forma de um sistema político. Mas a colonização não acabou em outros formatos, como nos nossos costumes, nos nossos fazeres, nos nossos saberes. Tá? Então, esse projeto de colonização ele continuou e continua até hoje. O que a gente precisa fazer, que é o que eu vou tentar aqui passar para vocês, e a gente vai tentar fazer aqui junto, é descolonizar a nossa mente. Tá? Encruzilhadas do pensamento, como que a gente consegue repensar o tempo, o saber e o sentir, né? Durante esses últimos 500 anos, ou até mais, pensando em outros países, outros lugares do mundo, né? A gente tem uma divisão geográfica que foi imposta, né? A gente tem que saber disso também, a gente tem que entender isso, né? Essa divisão geográfica ela foi imposta, então os outros lugares do mundo eles têm outros nomes também. O próprio Brasil ele já foi chamado, e ainda é chamado, de Pindorama, por exemplo. As Américas, né, principalmente a América Latina, ela também é chamada de Abya-Yala, certo? Então, a gente tem outros nomes também para nomear esses lugares, né, que a gente se convencionou, ou foi convencido, né, a chamar de Brasil. Tá? E tudo isso é influência do quê? Principalmente da colonialidade, a gente já falou aqui de colonização, né? A colonialidade ela é a continuidade dessa colonização em outros âmbitos, como o saber, o ser, o poder, entre outros. O capitalismo, porque a colonização ela surge junto com o capitalismo. Tá? Então, a gente precisa extrair tudo que a gente puder de recursos daquele lugar. E a gente precisa gerar lucro. É isso. Independente do período que você tem que trabalhar, independente da mão de obra que você vai usar. Tá? Repensar o futuro passa por descolonizar a mente. Então, a gente está pensando aqui numa decisão, ok, a gente precisa tomar uma decisão, mas o que envolve as minhas escolhas? Como eu escolho o que eu visto? Como eu escolho o que eu como? Como eu escolho o que eu escuto? Qual arte que eu vejo? Certo? Todas essas escolhas permeiam o que a gente vai ser a partir daqui. Tá? E aí eu convido vocês também a repensarem essas escolhas. Quantos artistas indígenas, músicos indígenas vocês já ouviram? Vocês conhecem o Daniel Munduruku, que eu vi aqui que vocês conhecem. Além dele, mais algum escritor indígena ou escritora indígena? Certo? Aqui no Brasil tem mais de 100.